Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Sim, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Amém? Se você não achou, não tem problema. Vamos ficar em pé e ler juntos esse versículo, amém? De maneira bem forte. Amém? Amém. Mas Deus Deus vai nos revelar pelo Espírito. Deus vai revelar pelo Espírito. Deus vai nos revelar pelo Espírito. Amém? Amém, graças ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor, nessa noite nós temos o irmão Daniel com a gente, né? O irmão que era de Limeira, aí foi exportado, importado. Não, primeiro foi importado, agora foi exportado, né? Ó Senhor Jesus, bem-vindo a toda a sua família, amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Também nós temos conosco hoje a mãe do Osmar, né? Aleluia, olha só que coisa maravilhosa, que semana passada completou 86 anos. Aí eu falei assim, irmã, acho que foi 66, né? Ela falou, não, 86 mesmo, né? Que não parece. Bem-vinda. Aleluia, a bênção de Deus. Que todos nós possamos também viver muitos anos sem que o Senhor não volta antes, né? Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, nessa noite nós começamos uma série de mensagens que durante todo o mês de junho nós vamos desfrutar dessa série. Descubra a fonte em seu interior, ok? Então, todo mês de junho nós vamos ter aqui aos sábados uma palavra baseada no alimento diário, que é descubra a fonte em seu interior. Fala para o seu lado, você já descobriu a fonte no seu interior? E essa noite aqui nós estamos 1º de junho, nós vamos descobrir essa fonte no nosso interior. E como nós lemos nesse versículo, Deus nos revelou pelo Espírito. Então essa é uma revelação, e essa revelação nós só podemos ter no nosso Espírito, ok? Descubra a fonte em seu interior. No próximo sábado nós vamos ter uma alimentação saudável, amém? Depois nós vamos ter transformados com um propósito. Depois nós vamos ter mensageiro de boas novas. E depois, para fechar o mês, nós vamos ter a metanoia. Uau, o que será metanoia? Então você precisa vir para a reunião para você saber o que é a metanoia, amém? É uma palavra grega que está na Bíblia e que é cheia de significado. Amém? Muito bem, então hoje nós vamos ver sobre isso. Descubra a fonte em seu interior. E para nós falarmos sobre isso, eu quero convidar vocês para nós lermos João capítulo 4. Vocês podem abrir as suas Bíblias e acompanhar
João capítulo 4. Amém? João capítulo 4 é uma passagem muito interessante. Fala do encontro de Jesus com uma mulher conhecida como a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Então, Jesus, João 4, versículo 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Na verdade, essa fonte era um poço. Por volta da hora sexta, essa hora sexta é meio-dia. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, nós começamos essa noite vendo essa passagem, quando Jesus então vai para Samaria, direção Galileia, e se encontra ali com uma mulher em uma cena que não era muito comum. E para que vocês não se percam nessa noite, nós vamos falar nessa noite sobre 4 pontos. Eu queria que a Daniela amém, nos ajude. Amém. Então, no Descubra a Fonte em seu interior, nós vamos falar de 4 coisas nessa noite. Primeiro, o nosso grande problema. Segundo, descubra a fonte em seu interior. Terceiro, exercite o Espírito. E finalmente, dê testemunho. Ok? Então, primeiro, nós vamos ver sobre o nosso grande problema. E aqui, quando nós vemos essa mulher, ela tinha um problema. Ela tinha um problema muito sério. Ela foi procurar água, foi tirar água do poço ao meio-dia. Meio-dia é a melhor hora para você ir buscar água no poço, não é verdade? Meio-dia, o solzão batendo, aquele clima de deserto, aí você, uma mulher, vai meio-dia por tirar água do poço. É a melhor hora, não é? Não. Era a pior hora. E essa pior hora indica que essa mulher, ela tinha um problema. Qual o problema que tinha essa mulher? Ela tinha vergonha. Ela não quis ir na hora que as outras pessoas iam tirar água. O melhor horário era certamente de manhãzinha, onde o clima está fresco, ou então talvez à tardezinha, mas normalmente eles iam de manhã tirar água. Mas essa mulher, ela foi ao meio-dia, porque ela era uma mulher, como nós vamos ver aqui, é uma mulher que tinha alguns problemas bastante sérios. Mas apesar dessa mulher, ela ter muitos problemas e problemas bastante sérios, aqui também acontece algo inusitado, porque Jesus, ele vai para esse lugar. Jesus fica sentadinho do lado do poço, esperando que essa mulher chegasse, e Jesus sabia que essa mulher ia chegar. Na verdade, Jesus queria ter um encontro com essa mulher. Então, para ver que nós temos um grande problema, o nosso primeiro grande problema, nós somos sedentos. Todos nós temos uma sede insaciável. Nós já vimos aqui, algumas semanas atrás, sobre a procura da felicidade. E quando você procura a felicidade,
nós associamos felicidade com ter coisas, com receber coisas. E na verdade, quando a gente recebe alguma coisa, ganha alguma coisa, conquista alguma coisa, de fato, nós ficamos felizes, alegres. Mas só que essa alegria, ela é momentânea. Logo essa alegria, essa felicidade acaba. Então você luta por um emprego, aí quando você consegue um emprego, você fica feliz com o emprego, e quando você vai ser contratado, falam para você, olha, o serviço é assim, assim, você fala, opa, excelente, maravilhoso. Mas depois de algumas semanas de trabalho, você fala assim, que lugar horrível, que trabalho horrível, não quero mais saber disso. Então a alegria, ela dura um pouco. Você consegue, talvez você está à procura de um namorado, né? Aí você consegue, né? Aí talvez você até se case, no começo está muito feliz, mas depois de um tempo, assim, ai, era isso mesmo? Quando você consegue comprar alguma coisa, talvez você está querendo comprar um celular mais moderno e tal, que o seu só vivia travando, etc. Aí quando você consegue estar feliz, aí daqui a uns dias você quer um modelo mais top ainda, mais moderno, porque ter coisas não nos traz felicidade. E aqui essa mulher, isso foi muito simbólico, porque Jesus, ele foi junto a um poço onde chegam pessoas que têm sede. E aquela mulher sedenta, ela representa todos nós. Nós também somos sedentos. Nós também temos sede. Só que nós procuramos saciar a nossa sede nas coisas que não preenchem. E aí, nessa conversa com essa mulher, Jesus falou assim: mulher, dá dessa água para mim, dá-me de beber. E a mulher imediatamente falou: peraí, eu sou samaritana, eu sou de outro povo, tipo assim, eu sou argentina. Você é brasileiro, você sabe que argentino e brasileiro não dá certo, né? Só que era uma coisa um pouquinho pior, não era só argentino e essa rivalidade, era uma rivalidade maior ainda, ao ponto deles nem se conversarem. E ela falou assim: peraí, eu sou samaritana, você é judeu, como é que você pede água para mim? E aí Jesus disse: se você soubesse quem sou eu e quem é o que te pede, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Até aquele ponto, aquela mulher estava meio desnorteada, né? Não entendeu talvez muita coisa, e falou assim: peraí, você não tem nem como tirar água do poço, e você agora vai falar que tem água viva para me dar? E Jesus lhe respondeu: se você beber da água desse poço, você vai ter sede de novo. E é isso que acontece conosco. Nós temos esse grande problema. E aí, se você beber dessa água, vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te der, essa água se tornará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém. Aleluia! Amém. E quando aquela mulher ouviu aquilo, parece que começou a cair a ficha. Falei: peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. E falou: por favor, meu senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água. Quer dizer, eu quero essa água, porque você está falando com tanta certeza, tanta segurança, e eu estou começando a acreditar que você tem essa água. Dá essa água para mim, para que eu não tenha mais que vir aqui beber.
Então mostrou que a ficha caiu, mas não muito. E é o que acontece conosco. E eu espero que nessa noite todas as fichas possam cair. Amém? E que Deus realmente nos dê a cada um de nós uma revelação. Que a nossa vida ela mude daqui para frente. A nossa vida, se nós ganharmos a revelação nessa noite, a nossa vida não será mais a mesma. Você crê nisso? Eu creio. Fala para quem ao seu lado: eu creio. Muito bem. Para nós prosseguirmos, ok? Nós vamos hoje ficar entre João 4 e 1 Coríntios 2, ok? Então, abre o parênteses aí, nós vamos para 1 Coríntios capítulo 2, ok? No versículo... Nós lemos o versículo 10, né? É isso? Muito bem, agora nós vamos ler o versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. No versículo 13 diz o seguinte: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural, ou o ser humano, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Talvez você não está entendendo, e talvez seja loucura. E se é loucura para você, talvez você esteja no seu homem natural, mas acho que até o fim você vai se tornar um homem espiritual. Amém? E não pode entendê-las. Por que não pode entender? Porque o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então aqui nós temos o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele não consegue entender, porque são loucura. Mas o homem espiritual, ele consegue. Quer dizer, quando nós estamos no Espírito, nós conseguimos ter luz, revelação, entendimento. As coisas espirituais são invisíveis. O que é invisível é eterno. O homem natural vê coisas visíveis. O homem natural, ele só enxerga as coisas físicas, coisas visíveis. Ele julga pela aparência. O homem natural vive pela aparência. Ele vive de ter coisas, e ele se define pelas coisas que tem. Quando ele tem alguma coisa, ele se acha importante. Quando ele não tem, ele está com baixa autoestima. Se eu tenho dinheiro, eu ando com a cabeça levantada. Eu estou sem dinheiro,
Isso é o homem natural. Mas o homem espiritual, ele consegue ver o invisível, ele valoriza o invisível, ele valoriza o que é eterno. Mas o homem natural, e esse é o nosso problema. O nosso problema vem porque nós não conseguimos ver o invisível, e não conseguimos ver as coisas espirituais, e não conseguimos ver as coisas eternas, e porque nós não vemos as coisas eternas, nós sucumbimos. Nós entramos até mesmo em depressão. Claro, existe a depressão de um fundo biológico, né? Não estou falando disso. Mas na nossa vida, especialmente quando nós perdemos coisas, nós podemos ter duas reações quando nós perdemos coisas. Ou seja, duas das reações negativas. Uma é dor, ok? A outra é desespero. Toda vez que nós perdemos alguma coisa, isso dói, não é? Já foi roubado alguma vez? Rapaz, quando alguém rouba a gente, pode até ser que não foi uma grande coisa, mas talvez a violência, o trauma, sei lá, a gente é tão apegado às coisas que quando rouba a gente dói, o negócio dói. Dependendo do que se você perdeu, você fica dias pensando naquilo, fica talvez até amaldiçoando quem roubou, porque dói. Mas a atitude, a reação pior é quando a gente entra em desespero porque perde alguma coisa. O desespero, aí você perde a esperança, desespera, para de esperar, e aí você entra num estado de realmente a minha vida não vale a pena. Como muitas pessoas que quando perde o noivo ou perde a noiva, se desespera e quer se matar. Então, quando nós perdemos, isso dói, mas nós não devemos permitir que as coisas que nós perdemos levem-nos ao desespero. E por que as pessoas chegam até o desespero? Porque elas só veem as coisas que os olhos veem. Elas não são espirituais, elas são naturais, elas são carnais. Muitas reações que nós temos são reações carnais, são reações naturais. Quando você fica muito irritado com algo, ou muito irritado com alguém, quando você começa a odiar alguém, eu quero dizer que isso são reações do homem natural, até mesmo carnais. Esse é o nosso problema. Esses são os nossos problemas, porque nós vivemos na esfera física, na esfera natural. E para quem vive nessa esfera, as coisas espirituais são loucura, e não conseguimos aceitar, e não conseguimos entendê-las. Muito bem, agora nós vamos voltar para João capítulo 4. Aquela mulher, então, ela não
ela não entendeu muita coisa, ela tinha um problema. Eu vou pedir para a família me ajudar e mostrar aquele gráfico do homem, do ser humano. É muito importante antes que a gente possa prosseguir e entender. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que já estão carecas dessa vez. Mas nem todos, ok? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e todo o nosso ser, corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros. E nós vamos ter oportunidade, nos dias domingos, que nós estamos vendo fundamentos da fé cristã, nós vamos estudar esse tema de uma maneira profunda, ok? Mas hoje nós não vamos fazer isso, mas é muito importante nós entendermos isso. Nós somos corpo, a parte física, nós temos uma alma, a palavra alma no grego é psique, né? A nossa parte psicológica, é o nosso ego, ok? Ali estão as nossas vontades, a nossa mente, a nossa emoção, ok? E na parte mais profunda do nosso ser está o nosso espírito, que em grego é a palavra pneuma, né? Ou ar. Então, quando Deus criou o homem, Ele nos fez corpo, alma e espírito. E o homem, né, ele vive principalmente na sua alma, porque ali está a mente, a vontade, e ali estão as emoções. As mulheres normalmente são mais emocionais, os homens, por outro lado, são mais racionais, tá? Mas nós vivemos na nossa alma, ok? Com as nossas vontades. Mas existe algo mais profundo, algo criado lá dentro do nosso ser, que é o espírito humano. E esse espírito humano é diferente do espírito de Deus, ok? Então, o espírito de Deus é uma coisa, o nosso espírito humano é outra coisa. E nós, enquanto não tínhamos crido no Senhor, nós não tínhamos acesso ao Espírito. Nós não usávamos o nosso Espírito, porque o nosso Espírito estava amortecido. Ele estava como morto, como inativo. E ali, então, o nosso Espírito amortecido, mas ele estava ali. E é por isso que nós sentimos um grande vazio dentro de nós, enquanto Deus não entra na nossa vida. Sim. Enquanto o Senhor não entra em nós, nós sentimos esse vazio, porque nós queremos preencher com um montão de coisas, e nós vamos enchendo, na verdade, a nossa alma, as nossas vontades, a nossa mente, as nossas emoções, e procuramos emoções cada vez maiores, etc. Mas permanece um vazio, que é o nosso espírito humano. E 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, quando nós cremos no Senhor, amém? O Espírito de Deus entra no nosso espírito e os dois se tornam um só espírito. Aleluia! E aí nós encontramos que a nossa vida agora tem sentido, ela é preenchida porque o Senhor entra no nosso espírito. Amém. Então, quando Jesus, voltando lá em João capítulo 4, falou para aquela mulher, se você bebe dessa água, você vai continuar tendo sede. Jesus estava dizendo, mulher, você pode fazer o que quiser, dançar quanto quiser, ir a festas quanto quiser, fazer tudo o que você quiser, beber quanto você quiser, você depois dali vai ter sede de novo e vai querer beber de novo. Mas eu quero dizer para você que eu tenho uma água viva. Amém. E se você beber da água viva, jamais vai ter sede. Amém. E tem mais ainda, essa água viva vai se tornar dentro de você uma fonte que jorra, que pula, que salta para a vida eterna. Amém. E nesse ponto ela começou a entender alguma coisa, falou, Jesus, eu quero essa água, para que eu não tenha aqui novamente que vir beber.
Versículo 13: nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então no versículo 15 a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus nessa hora: vai e chama teu marido e venha. A mulher, aqui a ficha tem que ter caído. Aqui a ficha caiu. Porque quando Jesus falou assim: vai buscar o seu marido, e ela respondeu: é bom, Jesus, sabe o que é? É que eu não tenho marido. Aí Jesus começou a tocar o que? Na consciência dela. Vai lá chamar o seu marido. Não tem. Mas é verdade, você não tem mesmo, porque 5 já teve. Já teve 5 maridos, e o que está com você não é seu marido. Jesus, você falou a verdade. Versículo o 18, né? Porque 5 já tiveste, esse que agora está não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quer dizer, Jesus falou dela. 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Bom, a partir daqui ela vai começar a mudar a conversa, ok? Mas aqui Jesus expôs o que tinha no coração dela, e ela começou a entender, começou a ver que tinha alguma coisa a mais, que Jesus era algo mais. Ela falou: não, isso aqui não é da esfera natural, isso aqui é espiritual. O negócio aqui é mais profundo. E ela começou a entender que havia uma outra esfera. Irmãos e irmãs, existe outra esfera. Amém. Para eu e você vivermos. Nós temos vivido muito tempo na esfera natural, do homem natural, que pensa naturalmente. Sim. Nós vamos mudar de esfera. Amém. Amém? Fala para quem está ao seu lado, chacoalha e fala assim: existe outra esfera. Aleluia. Amém. Muito bem. Irmão, você nos ajuda com aqueles 4 pontinhos, né? Os 4 pontinhos que nós temos. Lá. Ok. Qual é o segundo ponto que nós vamos agora começar a descobrir? O quê? Descubra a fonte em seu interior. Para todos os nossos problemas, ok? Emocionais, mentais, ok? Todas as nossas frustrações, para todas as nossas ansiedades, para todas as nossas insatisfações, para todos os nossos problemas. Nós temos muitos problemas e nós procuramos a solução dos nossos problemas lá fora. Nós procuramos as pessoas para nos ajudarem. Sim. Nós procuramos os médicos para nos ajudarem. Não estou falando mal dos médicos e não estou falando para você não ir no médico, ok? Aí você procura os psicólogos para eles te ajudarem. Tá? Vai procurar até os psiquiatras. Tá? E aí nós procuramos a solução sempre lá fora. E nós começamos a projetar em outras pessoas a solução das nossas carências e insatisfações. Mas irmãos, eu quero que vocês descubram nessa noite que a cura, a libertação,
ela está exatamente dentro de você. Ela está no seu interior. Só. Isso eu estou falando aqui para todos aqui que já são cristãos, para todos aqui que já são irmãos, que já nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, você não foi regenerado, você ainda precisa do primeiro passo, que é crer no Senhor, ok? E aí o Espírito do Senhor se torna um com o seu Espírito. Mas eu estou falando aqui com irmãos, porque crendo que todos vocês já foram regenerados, já tem o Espírito dentro do seu Espírito. E você que tem o Espírito dentro do seu Espírito, e talvez esteja vivendo uma vida miserável, uma vida infeliz, insatisfeita, quero dizer para vocês: vocês têm o Espírito. Esse o Espírito é o próprio Deus, que passou por todas as experiências em Jesus e se tornou o Espírito, e hoje Ele está disponível e Ele mora dentro de nós. Ele mora dentro de você. Aleluia. Ele tem poder, e nele está a solução de todas as coisas. Mas por que nós vivemos dessa maneira pobre? É porque nós não usamos o Espírito. Mas se você aprender a usar o seu Espírito, você vai experimentar a vitória. Amém? O Senhor, Ele já colocou em você e em mim o Espírito. Vamos lá, 1 Coríntios, agora capítulo 2. Amém. O versículo 8 diz o seguinte, 1 Coríntios 2, 8: sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui nós precisamos aprender uma coisa: se a tivessem conhecido. Então a primeira coisa, nós precisamos conhecer. Se você conhecesse, não faria coisas erradas. Aqui disse que se essas pessoas tivessem conhecido, não teriam feito uma bobagem. Quando nós conhecemos e nós vivemos pelo Espírito, nós somos guiados pelo Espírito, nós não vamos fazer essas bobagens. Amém? Se você conhecer que você tem um Espírito, que você pode usar o Espírito, pode viver pelo Espírito, então não vai fazer essa bobagem. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Pensa aqui, pensa comigo. Qual a coisa mais bonita que você já viu na sua vida? Talvez
pessoa mais bonita que você já viu na sua vida? Talvez algumas irmãs vão pensar na loja mais bonita que já entrou. Talvez a paisagem mais famosa, magnífica. Às vezes a grandiosidade de algum lugar, de uma montanha, de uma paisagem. Talvez o céu, talvez você, sei lá, andou de asa delta, subiu de balão. A vista do avião é bonita, mas ainda não dá para ver tanta coisa. Mas pensa nas coisas mais bonitas. Seu sonho, o que você sonha? Aqui diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essa é a coisa mais bonita que você já ouviu. A música. Ou eu te amo. Te quero mucho. Nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus preparou. Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Você ama o Senhor, Ele preparou para você algo inimaginável. Que isso não entrou no coração de ninguém. Mas o versículo 10 diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Quer dizer, Deus revelou pelo Espírito. Quer dizer que quando você está no Espírito, Deus mostra para você coisas grandiosas, coisas maravilhosas, que talvez para o homem natural são loucura, são bobagem, mas para nós que experimentamos o Senhor, que ganhamos revelação, são coisas maravilhosas, e uma maravilha atrás da outra. E nós vamos experimentando o Senhor de uma maneira maravilhosa, dia após dia, evento após evento, circunstância após circunstâncias. Amém? Amém. Seus olhos já estão abrindo? Seus olhos já estão brilhando? Voltando aos 4 pontos. Exercite o Espírito. Se você quer experimentar isso, precisa aprender a fazer uma coisa: é o exercício do Espírito. Uma vez Paulo disse a Timóteo, exercita-te na piedade. O nosso espírito, nós costumamos exercitar o nosso corpo. Nós costumamos exercitar a nossa mente, exercitamos, a mente funciona, e estudamos, e ela vai ficando, o cérebro vai ficando mais ágil. Hoje existem exercícios cerebrais, né? Para você não namorar o alemão, o Alzheimer, né? Então você, para ficar longe do alemão, você vai fazendo exercícios cerebrais, né? Hoje você tenta proteger as suas emoções, né? Você faz exercícios até emocionais, faz meditação, né? E fica lá. Mas nós precisamos aprender a exercitar
e usar o nosso espírito. Nós temos espírito. Nós temos um espírito. E esse espírito é para ser exercitado, é para ser usado. Quando eu exercito o meu espírito, eu vivo no espírito, eu tenho discernimento das coisas espirituais. Amém? Senhor Jesus. Eu não vou pedir para vocês lerem lá, mas na continuação daquela conversa, aquela mulher falou: Jesus, onde é que é para adorar? É para adorar em Jerusalém ou para adorar ali em Samaria? Jesus falou: minha filha, adorar a Deus não é mais naquele monte, nem naquele outro monte. Vem a hora. E já chegou. Vem a hora. E agora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai hoje está procurando verdadeiros adoradores que o adorem como? Em espírito. Não é fisicamente, não é em aparência. O Senhor não quer aparência. O Senhor quer realidade. Ele quer espírito e verdade. Essa é a verdadeira adoração que Ele está buscando. Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Amém? Amém. Que maravilhoso. E no espírito nós experimentamos o poder. Veja só, capítulo 2, versículo 5, diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé não se apoia e não deve estar apoiada na sabedoria humana. Não é com palavras de convencimento, palavras persuasivas. A nossa fé se apoia no Espírito. E no Espírito nós experimentamos o poder de Deus. Uma vez Jesus disse para as pessoas, vocês estão errando duas vezes. Errais. Primeiro, não conhecendo as Escrituras. E segundo lugar, e nem o poder de Deus. Não basta ter a Escritura, precisa também ter o poder de Deus. E o poder de Deus é no Espírito. Irmãos e irmãs, nós só vamos ter poder quando estivermos no Espírito. E qual é a melhor maneira? A maneira muito simples de nós exercitarmos o nosso Espírito. Como eu posso exercitar o meu espírito? A maneira muito simples é chamando pelo nome de Jesus. No capítulo 1, que nós já vimos esses versículos, nesses dias, o versículo 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse versículo diz que Deus é fiel. E Ele nos chamou a quê? Comunhão.
Comunhão é no grego é koinonia, né? É um ir e vir, é um conversa. Sabe para que Deus nos chamou? Conversar com o outro. Para conversar com Ele. Só isso que ele chamou. Ele é fiel, por que ele é fiel? Porque Ele está sempre chamando. Amém. Ele quer bater um papo com a gente. Verdade. No capítulo 1, nesse mesmo capítulo 1, no versículo 2, ele fala a igreja de Deus que está em Corinto, mas na parte final, ele diz: chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, quando esse Deus, Ele nos chamou, amém? Fala aí, Deus me chamou. Mais forte, Deus me chamou. E agora, para que Ele te chamou? Jesus fala, chamados, né? Para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam. Olha só que interessante. É que na nossa tradução são duas palavras diferentes: invocar e chamado. Ok? Mas no grego é a mesma. Então, assim, nós somos chamados para chamar. Ou você pode dizer, fomos invocados para invocar. Quer dizer, Ele nos chamou. E por que Ele nos chamou? Para que nós o chamemos. Então, Ele nos chamou para que eu chame. Deus, Ele gosta que nós o chamemos, que nós falemos o seu nome. Assim como num casal, e normalmente os casais têm um nome meio secreto, assim, né? Meu amor, me ame, né? Que mais? Sei lá, minha honey, meu melzinho, que mais, né? Minha magrinha, minha loirinha, que lá, sei, as pessoas têm uma maneira carinhosa e às vezes é meio um segredo, né? Só entre eles se chamam, tá? E o Senhor, Ele nos chamou e continua nos chamando, e por isso fala que Deus é fiel, porque Ele continua nos chamando, mesmo quando nós não damos bola para Ele, Ele está nos chamando. O Paulo sai correndo lá, nem tem comunhão com Deus, e Jesus está lá, Paulo. Pera aí, Jesus, eu estou ocupado, não fala assim. Agora tem muita coisa a fazer. O Senhor está esperando. E é muito rico aqui que ele diz que como que nós invocamos, né? Com todos, em todo lugar, ok? O nosso Senhor Jesus Cristo, e é Senhor deles e Senhor nosso. E essa palavra é muito rica, né? Inclusive no grupo familiar, né? Lá quinta-feira nós já estava compartilhando sobre isso. Essa palavra Senhor no grego é Kyrios, não poderia dizer Kyrios, né? E Kyrios significa amo. Mas no português essa palavra ela é meio sem significado, meio sem sentido, porque a gente chama todo mundo de Senhor, né? Ou às vezes chama você de tio. Ô tio, né? Ou como vai o senhor, né? Aí você já vê que está ficando velho, né? Como vai o senhor? Então qualquer coisa é seu Antônio, senhor José, como vai a senhora, né? Então o Senhor ali é pronome de tratamento. Mas aqui na Bíblia, esse Senhor Jesus não é pronome de tratamento. Não é Mr., Miss, não, isso aqui é amo. Ele é o dono, é o Senhor. E a gente não tem tanto sentimento com relação a isso, porque, por exemplo, hoje nós não temos escravos.
Tá? Mas essa é a palavra de amo. Era o dono de um escravo, ele tinha total autoridade e poder sobre a vida do escravo. Podia mandar matar ele, fazer qualquer coisa, porque ele era o amo. Então, quando nós dizemos Senhor, nós estamos dizendo: Jesus, você é o meu dono, você é o meu amo, você faz comigo o que o Senhor quiser. Aí eu lembrei, a minha avó, por parte de mãe, era japonesa. Ele falava mal português, né? E aí, uma vez eu lembro, né? Estava meio recém-convertido, e eu fui visitá-la. E eu tinha aprendido uma musiquinha em japonês. Sim. Né? E eu fui falar para minha avó, falei de Jesus para ela, falei assim, tudo bem, né? Falei, vó, então você precisa invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você reconhece que Jesus é o Senhor, você será salvo. Romanos 10 nos diz isso. Porque se com o coração você crê que Ele é amo, Senhor, Deus sobre todas as coisas, e que Ele é o meu amo, o meu dono, eu digo: Jesus, você é meu amo, dono, Senhor, eu serei salvo. Então eu falei para minha avó, e falei assim, ó, bota uma musiquinha que diz assim: Yesu totoni arikimashu, arikimashu, harashito kimbo, harashito kimbo, itsumanemo imbo. Aí eu falei, ó, Yesu totomoni. Esse totô, né, que é amo o Senhor. E quando eu falei isso para ela, Yesu totô? Não. Budista. Aceitar que, reconhecer que Jesus é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso de tudo. Não consegui. Mas e nós, irmãos? Nós falamos Senhor, mas falamos da boca para fora. A gente não entende o que quer dizer a palavra Senhor. Isso totoni. Amém? Ele é meu amo, meu Senhor, meu dono. Por isso diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele conseguiu ser Senhor porque ele se esvaziou, ele se humilhou até a morte. Por isso Deus o exaltou e deu um nome para ele que está acima de todo nome. E a esse nome de Jesus todo joelho se dobrará. Irmãos, aqui em Coríntios 50 vezes habla de Jesus como Senhor, ou a palavra Senhor. E Jesus como Salvador, sabe quantas? 0. Na Bíblia, referindo-se a Jesus, no Novo Testamento, 25 vezes tem a palavra Salvador referindo-se a Jesus. Sabe quantas vezes como Senhor? 700 vezes. Jesus, Ele quer ser o nosso Senhor. Como Senhor. Então eu consulto Ele antes de fazer as coisas. Amém? Porque Ele é meu Senhor. Não é faz errado e depois pede desculpa. Consulta Ele primeiro. Vamos ser guiados pelo Senhor. Amém? E para concluir essa noite,
quarto ponto é dar testemunho. Se você e eu somos pessoas que temos experimentado Jesus como Senhor e experimentamos a cruz de Cristo e a palavra da cruz, nós vamos ter um testemunho. Por isso Paulo, ele não se apresentou aos irmãos com blá blá blá. Ele não se apresentou aos irmãos como palavras de ostentação de linguagem. Veja, 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu estou indo para vocês com testemunho. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Palavras bonitas não transformam. Eloquência humana não transforma. Uma vida, uma experiência de cruz transforma. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu fui até vocês com fraqueza, temor, grande tremor. E a minha palavra, versículo 4, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando nós temos testemunho, quando nós temos experiência, o que nós falamos, ele é demonstração de Espírito e de poder, e isso transforma. Amém? Irmãos, você e eu temos uma fonte dentro de nós. Você não tem torneira, você tem fonte. Fonte a jorrar. Torneira você fecha, fonte não fecha. A fonte flui. Nós temos dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. E talvez nós não tenhamos consciência que nós temos esse poder dentro de nós, que esse Espírito está dentro de nós. Mas talvez essa fonte dentro de nós está entulhada. Sabe o que é entulhada? Jogaram um monte de coisa lá. Nós estamos tão entulhados com tantas coisas. Eu até entulhado ali, e não flui, não jorra, não flui, não sai, e nós estamos secos. Chegou a hora de nós desentulharmos. Amém? O que vai nos desentulhar é a palavra da cruz. Amém? Ó Senhor Jesus, descobriram que vocês têm uma fonte no seu interior? Amém. Quem descobriu, diga amém. Amém. Fala para o seu lado, eu descobri. Muito bem, agora fala para o seu lado, agora eu quero que essa fonte flua. Para que a fonte possa fluir, nós precisamos desentulhar para que essa água, esse Espírito possam fluir. Amém. Amém? Senhor Jesus, posso pedir para vocês por um minuto, porque nós temos muitas coisas importantes para passar. Eu queria pedir que vocês por um minuto fechem os seus olhos, façam uma oração pessoal daquilo que o Senhor mostrou para você nessa noite, daquilo que o Senhor te iluminou. E se está entulhado, peça para o Senhor desentulhar você.
Alcançando todo aquele que invocar, beber e saciar, quero mexer tentando voltar e cumprir o plano original de Deus. Quero beber e saciar, quero subir e alegrar. Clarear mais para nós ainda. Amém. Onde temos uma fonte. Amém. Não precisa sair procurando mais lugar nenhum. Amém. A fonte está dentro de nós. Amém. Aleluia. Precisamos conhecê-lo. Amém. Né? Essa fonte. Sim. E quem é onde ele está, o princípio da fonte. Amém. É verdade. Mas ele não quer não só conhecer, Amém. mas também amá-lo. Amém. Então, falou para a mulher, ó, se você soubesse quem está pedindo, Sim. você ia pedir para mim te dar. Verdade. Então eu preciso de te dar água viva, Amém. e fluir uma fonte a jorrar. Amém. Você não vai só conhecer, você vai amar. É verdade. Então o Senhor completa essa palavra em nós. Amém. Precisamos amar o Senhor. Amém. Quando nós amamos o Senhor, nós conhecemos de onde é a fonte. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Amém. Pegar por cada um. Amém. Vamos orar. O Senhor abençoar amanhã e dar favor e dar um beijo para nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te amamos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Somos gratos a ti, Senhor. Amém. Nosso coração é de gratidão a ti. Ó, o Senhor nos colocou o Espírito dentro do nosso Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Antes da fundação do
abençoar. Sim.